esse universo eu me aprofundei, né? Então, na medida em que eu for apresentando esse programa, vão existir pontos que eu vou ressaltar, exemplificar, para que isso se consolide mais o que eu vou falar. A partir do momento em que eu construí esse cenário, que se chama incubadora tecnológica, o Diogo, então, que é um empresário incubado, né? Esse termo significa uma empresa que reside dentro da incubadora, vai dar o testemunho de um exemplo das 43 iniciativas que já passaram pela incubadora ou estão na incubadora. Dessas 43 iniciativas, 30, Estela, já se graduaram, né? Cumpriram o seu ciclo dentro da incubadora e estão no mercado operando. E 13 continuam dentro da incubadora cumprindo esse seu ciclo. E esse ciclo significa a consolidação do negócio da empresa, ok? Então esse aqui é o nosso intuito. Bom, incubadora de empresas sempre vai existir vários atores, e é bom que sejam vários atores. No nosso caso, existem vários atores. Cada ator que participa desse programa contribui para esse programa com a sua expertise, com a sua melhor resultado. Então, no nosso caso, a Unesp, nós estamos dentro, né, da universidade, ela participa desde 2004, quando a incubadora foi estabelecida. A Faculdade de Ciências Agronômicas, a Unesp, ela contribui quase que institucionalmente, né? Quando a gente fala FCA, quando a gente fala AUIN, quando a gente fala CEPAF, na verdade essas entidades estão sob esse guarda-chuva Unesp. Então a Unesp está aqui de uma forma institucional. Na medida em que nós apresentamos uma demanda para a Secretaria de Desenvolvimento, para a FINEP, etc., isso sai da reitoria. Essa proposta de projeto, via de regra, sai da reitoria por alguma pró-reitoria ou até do reitor. A Faculdade de Ciências Agronômicas, ela contribui com o programa cedendo a edificação. Logo mais vocês vão ver a edificação, para quem não conhece, é em frente ao lago, mas a FCA cede a edificação para que o programa funcione. A FEPAF, que é uma entidade ligada à FCA, ela tem a grande expertise de fazer gerenciamento de projetos. Então ela recebe recursos financeiros, ela presta conta desses recursos financeiros para quem oriundo, né? Digamos, se vem da prefeitura, se vem da FINEP, se vem da FAPESP e tal. A FEPAF, ela tem essa expertise de fazer o gerenciamento financeiro de recursos, né? Econômicos e financeiros. Então, ela contribui com esse tipo de expertise. O SEBRAE São Paulo, SEBRAE é um dos S do Sistema S. São 14 sistemas, são 14 entidades que fazem parte do Sistema S nacional, né? Cada uma dessas entidades, elas têm uma determinada vocação. Então, se a gente fala em SENAI, a vocação do SENAI é a indústria. Se a gente fala SESC, a vocação do SESC é o comércio. Se nós falamos em SENAR, a vocação é a agricultura. SEBRAE, a vocação dele é cuidar e fomentar de pequenas e microempresas, né? Então, o SEBRAE Nacional, o SEBRAE São Paulo, ele é um mentor da metodologia de operação de incubadoras. E o SEBRAE Nacional, que se localiza em Brasília, ele é quem gerencia os recursos compulsórios. Todo o Sistema S recebe recursos compulsórios. São entidades civis, sem fins lucrativos, que recebem recursos compulsórios da folha de pagamento de cada um desses segmentos, da indústria, do comércio, da agricultura, de micro e pequenas empresas. Eles recebem recursos compulsórios, quer dizer, independe da vontade do empresário pagar ou não, porque vai ser
descontado. Ele sabe que ele está sendo descontado? Ele sabe que está sendo descontado. E aí, então, o Sebrae São Paulo é o mentor da metodologia e o Sebrae Nacional, eventualmente, edita e publica editais de fomento e de auxílio ao programa. Nós estamos exatamente vivenciando uma oportunidade dessa natureza. O Sebrae Nacional publicou um edital para sistematizar e nivelar a operação de todas as incubadoras do Brasil. É um edital que se chama CERN, né? O Sebrae e uma outra entidade que se chama Amprotec, Associação Nacional de Entidades Promotoras de Inovação. Pois bem, a Prefeitura também é um ator muito, muito importante, porque ela, em 2004, foi responsável por 70% dos recursos necessários para que nós reformássemos aquela edificação que hoje nós operamos. Aquilo é uma edificação de 1935, né, que ao longo dos anos foi deteriorada, né? Antes de ter aquele lago, Estela, toda aquela água passava por baixo da incubadora. Então, ela estava muito deteriorada. Para vocês terem uma ideia, quando eu, em 2003, 2004, quando eu cheguei aqui, tinha árvore no telhado, né? A natureza estava retomando o seu lugar. Era o departamento de solos, né? Depois que fizeram o prédio novo. Era os solos, exatamente. Então, aquela edificação, ela foi construída na década de 30, né? Mais precisamente em 35, e ela foi construída para ser uma hospedaria de técnicos agrícolas e de engenheiros agrícolas do Brasil todo para vir aqui para essa fazenda, para se capacitarem nas novas culturas de café depois da crise de 29. E eu brinco assim, né, dizendo que ela nasceu para ser uma hospedaria de pessoas, né? Hoje é uma hospedaria de pessoas jurídicas, né? Só mudou a personalidade, pessoa física para pessoa jurídica. E a prefeitura também, eventualmente, de vez em quando, ela firma um convênio de apoio para repassar recursos, etc., para vários objetivos, né? Outras entidades, além dessas 6 que eu me referi, é a FINEP, né? A Financiadora de Estudos e Projetos. A FINEP, assim, ela tem a finalidade de financiar, como o próprio nome diz, projetos, né? Projetos de pesquisa e tal. E sistematicamente ela publica editais de várias naturezas, né? Editais, via de regra, de interesse do Estado, né? Interesse do Estado, como Estado e Federação. Então, por exemplo, eu poderia dizer que contemporaneamente, nos últimos 2 anos, a coqueluche é fomento de exploração de pesquisa em pré-sal, por exemplo. Nanotecnologia é outra coisa que sistematicamente tem sido publicado. Tecnologia de informação é um outro tema que tem, biomateriais é um outro tema que tem sido publicado. Então, o país ele possui fundos setoriais, né? 13 fundos setoriais, voltados a petróleo, voltados à biodiversidade, são 13 temas que são os fundos setoriais. E esses fundos setoriais, eles são operacionalizados através da FINEP. A UIN é um nome fantasia do NIT da Unesp, né? Todo ICT e todo Instituto de Ciência e Tecnologia do país, a partir da Lei de Inovação de 2004, precisa ter um NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica. A missão dessa entidade é fazer a proteção intelectual da produção científica. No caso da Unesp, essa iniciativa aconteceu em 2009 e recebeu o nome fantasia de AUIN, né? Agência Unesp de Inovação. Mas nada mais é do que o Núcleo de Inovação Tecnológica. Então, o NIT colabora com o programa com aqueles projetos egressos dos programas de pós-graduação, das 4 unidades da Unesp aqui de Botucatu. Então, nós temos aqui a FCA, com 2 cursos de graduação e vários programas de pós-graduação, mestrado, doutorado e linhas de pós-doc. Temos a FVZ também com 2 graduações e vários programas de pós. Temos o IB,
com quase que uma dezena de cursos de graduação e programas diversos de pós, e temos a Faculdade de Ciências, Faculdade de Medicina Humana, né? Também com 2 cursos de graduação em Medicina e Enfermagem e vários programas de mestrado, inclusive mestrado profissional. Então, quando nós prospectamos projetos egressos dos programas de pós-graduação e o que se vai explorar comercialmente foi financiado pela Unesp, por algum, né, por bolsa, desenvolveu o projeto em algum laboratório, a UIM, ela entra no circuito fazendo com que o trem ande no trilho e não fora dele, né, fazendo com que as coisas sejam feitas de uma forma legal, juridicamente perfeita, através de convênio, através de contrato, através de cessão, de propriedade intelectual, através de licenciamento. Então tem várias modalidades jurídicas para que esses projetos cheguem ao mercado de uma forma justa, de uma forma correta, juridicamente estabelecida. Temos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, que é onde a ciência e tecnologia dentro da esfera estadual é tratada, né? E a Secretaria de Desenvolvimento, quando foi promulgada a Lei Paulista de Inovação, a Lei 1049, em 2008, ela instituiu, entre outras coisas, o Sistema Paulista de Incubadoras de Base Tecnológica, onde a nossa incubadora é credenciada. Ela estabelece e ela disciplina a relação dos funcionários, né, sejam eles docentes, pesquisadores, servidores, em poder fazer coisas que antigamente eram feitas de uma forma assim duvidosa. Então ela diz, entre outras coisas, a Lei Paulista diz que o aluno regular de pós-graduação e seu orientador podem oferir lucros econômicos resultado da pesquisa, né? Ela dá a prerrogativa do pesquisador se licenciar do seu posto de trabalho para abrir uma empresa e depois retornar para o seu posto de trabalho sem prejuízo, né, da sua carreira. Então, ela abre portas para que a iniciativa privada estabeleça convênios ou contratos com departamentos, com unidades, com centros de estudos. Então, a Lei Paulista, ela dá essa abertura, ela disciplina e ela fomenta, inclusive. Então, a Secretaria entra aqui como entidade patrocinadora, porque nós somos credenciados no Sistema Paulista e, à medida em que somos credenciados, nós podemos ter acesso a recursos de fomento para a melhoria do programa. Então, essa lei aí veio depois da lei federal, né? Ela veio depois. E ela trouxe, assim, alguma novidade em relação à lei federal? Assim, ela é mais restritiva ou ela é mais permissiva em relação Ela é mais permissiva. Mais permissiva. Ela tem como pano de fundo a lei federal, porém ela disciplina coisas do Estado de São Paulo. Então, por exemplo, ela entre outras coisas, ela vai ao IPEM e ela diz que o IPEM, por exemplo, pode ser sócio de uma empresa, de uma terceira empresa. A lei federal não poderia avançar em competências estaduais. Então, então ela diz que a FAPESP pode fazer isso, deve fazer aquilo, deve fazer aquele outro. Então, ela é uma lei complementar. Então, ela é Lei Complementar 1049. E ela tem título assim, Lei Paulista de Inovação. Então, ela tem como pano de fundo a lei federal, porém, ela trata domesticamente do Estado de São Paulo, que deve e que não deve. Então, em vez de falar sobre... Então, assim, Instituto de Ciência e Tecnologia. A lei federal fala genericamente de Instituto de Ciência e Tecnologia. A lei paulista fala ICETESP, Instituto de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Então, ela é doméstica.